Olá, eu sou Rafael Marino, diretor de marketing da Exceed. Seja bem-vindo ao Na Linha de Frente, programa que a gente faz com empreendedores das startups mais inovadoras do Brasil. A galera que está de fato na ponta tomando as decisões mais importantes de se crescer uma empresa. No episódio de hoje a gente conversou com a Mariana Dias, ela é cofundadora e CEO da Gupi, uma HR Tech aí que recebeu, no meio dessa pandemia, 40 milhões de reais em investimentos, uma startup sensacional que utiliza inteligência artificial e People Analytics para melhorar o processo de recrutamento e seleção. Espero que aproveite esse episódio. Mari, super prazer em te receber aqui no nosso Na Linha de Frente, contar aí com a primeira fundadora de uma empresa, de uma startup no programa, uma coisa que a gente quer cada vez mais, trazer mulheres empreendedoras e a perspectiva de vocês sobre isso, fazer uma rápida introdução aí da Mari, que se formou pela USP, tem especialização aí em empreendedorismo por Stanford, assim como vários outros empreendedores de sucesso passaram por Stanford, né? Uma escola super renomada nesse sentido. Foi trainee da Ambev, ficou lá por bastante tempo, chegou até ser business partner para a América Latina e desde 2015 é fundadora e CEO da Gupi, que é uma startup de HR Tech, de recursos humanos, que basicamente automatiza toda a gestão e triagem de recrutamento com base em inteligência artificial e People Analytics, um assunto super interessante que a gente vai passar por aqui também. A empresa já está aí presente em 15 países, atende empresas enormes como Ambev, Kraft, Telefônica. Mari, super prazer em receber você aqui. Conta um pouquinho aí pra gente sobre você, sobre como foi o início aí na Gupi. Legal. Puxa, primeiro, obrigada aí pelo convite de vocês. Muito legal fazer essa troca. Vamos fazer de uma forma aí bem rica. Vou ser o mais transparente possível, porque durante a jornada eu aprendi muito com os outros, então vai ser bom conseguir contribuir um pouquinho também. Brevemente, assim, acho que a Gupi, ela começa dentro de uma dor real, né? Eu trabalhei na Ambev durante alguns anos, minha sócia também, e a dor que a gente resolve hoje, a gente vivenciou na pele. Então, foi ali vivenciando o problema que veio o insight de como solucionar. Primeiro, tentando fazer isso para a companhia que a gente trabalhava, e depois, quando a gente percebeu que isso era uma dor comum do mercado, a gente fez um caminho um pouco diferente, assim. Eu não fiz grandes planos de negócio, não fui ver o tamanho do mercado, eu fui um pouco na intuição, realmente, e aí convenci a Bruna a largar tudo também. 8 anos de companhia, a gente vendeu os carros, convenceu o meu irmão, que trabalhava numa consultoria de inovação, vender carro também, e os três foram morar juntos dentro de apartamento, sem saber o tamanho do mercado, sem saber o potencial de receita, mas sabendo que a gente ia construir um negócio para resolver uma dor, que é toda essa parte aí de como transformar o recrutamento para colocar a gente certa, no lugar certo, com uma experiência bacana. Então, foi muito assim que a Gupi começou. Bacana, e acho que é um tópico extremamente relevante para esse nosso papo aqui, mulheres empreendedoras, né? A gente aqui na Exceed, a gente quer fazer mais papos desses aqui com mulheres, a gente vê uma escassez de mulheres empreendedoras, principalmente do lado de startup. A gente tem alguns exemplos super incríveis no Brasil de mulheres empreendedoras, como Luísa Trajano, como da Magalu, como Leila Vélez e a Zica Cis da Beleza Natural, Chico Aoki aí da Blue Tree Hotels. Que mulheres aí, você falou que muita gente te inspirou nesse caminho, mas que mulheres aí te inspirou nessa jornada empreendedora, Mari? Então, assim, essa pergunta, quando me faz assim, me fala um líder que te inspira, né? Eu não tenho uma pessoa única, assim, eu vejo algumas características em algumas pessoas que eu admiro e me inspiram, né? Então, vejo desde Cris Junqueira, do Nubank, que consegue conciliar toda uma vida pessoal, com filho, junto com a carreira, uma mulher super aguerrida. Luísa Trajano, que começou do zero e hoje tem um império. E minha mãe me influenciou muito, assim, é uma pessoa mega copo cheio, e eu acho que essa jornada empreendedora, essa visão de conseguir olhar as coisas de forma positiva, persistir, olhar o copo cheio quando as coisas estão difíceis, me ajudaram muito a chegar até aqui. Então, acho que são algumas características de algumas mulheres que eu vejo e me inspiram. Super interessante. Agora, um fato curioso em relação a isso, que eu estava dando uma estudada nessa questão de mulheres empreendedoras no Brasil, é que quando o assunto é criação de novos negócios, por exemplo, as mulheres superam os homens em questão de empreendedores iniciais. São 14 milhões de mulheres, enquanto os homens aí são em 13,3 milhões no Brasil. A gente tem aproximadamente 24 milhões de brasileiras empreendedores, cerca de 30% de todos os negócios privados do mundo são operados ou tem uma mulher como idealizadora. Só que esse dado seria muito legal, a gente falar que tem mais mulheres empreendendo e tudo mais, se não fosse o fato de que apenas pequena parcela dessas organizações conseguem ser consideradas de alto impacto. Um estudo com empresas norte-americanas, a gente conseguiu identificar que uma das causas, por exemplo, é o investimento desigual por parte de instituições financeiras. Menos 10% das empresas lideradas por mulheres recebem investimento externo. Talvez essa
questão da falta de ter negócios com maiores impactos, negócios mais escaláveis e a falta do investimento sejam um dos indicadores por ter menos mulheres, digamos assim, no ecossistema tech, no ecossistema de startup, que é muito impulsionado pelo investimento privado. Aí eu queria saber de você, Mari, da criação da empresa até a atração, até a busca do investimento, que a gente vê que é um dos entraves. O machismo alguma vez foi obstáculo nesse caminho aí como empreendedora? Primeiro, ótima introdução, né? Esses dados que você traz mostram claramente que a gente tem uma distorção e a gente não pode fechar o olho para essa distorção que ela existe, né? Saiu até um estudo agora recentemente das HR Techs no Brasil e eles deram uma aprofundada para entender quantos por cento do quadro societário de HR Techs, que já é um mercado que às vezes tem mais mulheres, né? Quantos por cento tem sócias mulheres? Somente 20%. Num ecossistema de HR Techs que tende a ter mais mulheres, né? E na média, no restante das startups, chega a ser 10%, mais ou menos. Então, assim, esse problema, ele existe. Por que eu comecei falando disso? Porque quando me perguntam sobre isso, Mari, você recebeu preconceitos? Já teve alguma vivência sobre isso? Assim, vou ser super transparente com você, assim. Eu, Mari, que eu tenha percebido, eu nunca recebi. Porém, esse é um assunto que eu tenho aprendido muito, principalmente com o próprio time de Guppers mulheres da Gup, que a gente tem várias reflexões, e a gente sabe que às vezes a gente foi educada não por alguma coisa. Com certeza pode ter acontecido comigo na minha jornada, mas eu posso não ter olhado aquilo como um preconceito. Então, assim, eu nunca me deparei nessa, desde que eu comecei assim, puxa, não fechei investimento porque teve algum preconceito. Eu sempre falei assim, puxa, eu não fechei ou porque eu não fui clara no Product Market Fit, ou eu não consegui validar isso direito. Então, esse é um pouco do mindset da Mari, mas eu não quero reduzir essa questão, que ela é um problema na sociedade. A gente precisa tomar ações para que um dia a gente não precise fazer esse tipo de pergunta, né? E aí, assim, eu acho que na minha posição como uma fundadora, eu tenho que tomar muito cuidado para que dentro da startup isso não aconteça também. Então, eu tenho super orgulho que, assim, a gente tem 4 founders na Gup, onde 2 são mulheres. Um é homossexual, pô, uma super diversidade. No quadro de time, das 160 pessoas que a gente tem, 52% são mulheres. Então, super orgulho para mim. Mas para a gente fomentar isso, a gente precisa entender aonde estão os preconceitos, como é que você constrói equidade dentro, né, com os mesmos suportes para as mulheres e homens poderem crescer. Então, tem muita coisa aí que precisa ser trabalhada, mas eu tenho pouca coisa para dividir. Acho que não sei se é minha formação, não sei se é porque eu venho de uma empresa que já era predominantemente masculina, então eu não vi algumas coisas. Entendi. Você tocou num ponto que eu acho super importante, um ponto que é super em voga em todas as empresas, até muitas empresas adquirindo isso como valor da empresa, que é diversidade. Muitas empresas buscam essa diversidade, né? E isso é assim, queremos ter diversidade, mas como executar isso? Queremos ter diversidade, por ter pessoas diferentes? Isso é algo forçado na hora de contratar? Por exemplo, na Exceed, a gente não usa diversidade. Um dos nossos valores, por exemplo, é diversificação, porque a gente não quer entrar no mérito de classe, cor. A gente quer pessoas com olhares diferentes, perspectivas diferentes, e pra gente tanto faz se ele é homossexual, se é mulher, se é negro, se não é. A gente quer pessoas que tragam backgrounds diferentes, perspectivas diferentes. Como você executa a diversidade na GUP? Eu acho que assim, a gente tem que entender que isso está mais do que comprovado que é importante, né? Então, se eu, por exemplo, sou um founder de startup super focado só em resultados e tudo mais, você tem que entender que diversidade vai mais do que te ajudar. Além de você ter uma responsabilidade social em ser mais inclusivo, isso te favorece no próprio negócio. Então, sabendo disso, e agora? Como que eu faço, né? Que é a sua pergunta. Como que eu executo? Eu acho, Rafa, que assim, primeiro, tem que saber que não é fácil. Isso não acontece de forma natural. Vou te dar um exemplo. Puxa, times de engenharia, geralmente, tem muito mais homens do que mulheres. Se eu abrir uma vaga hoje na Gup, com certeza, 99% dos candidatos vão ser homens. Então, eu estou com muita pressa de fechar a minha vaga, eu vou fechar com homens, certo? Agora, se eu quero trazer mais diversidade, exige mais esforço, porque senão a gente não estaria falando sobre isso aqui, né? Então, puxa, deixa eu olhar se realmente a gente não segura mais a vaga para conseguir trazer mais mulheres. Se não tiver mulheres sêniores, de repente, nessa vaga, deixa eu trazer uma mulher mais júnior e eu vou capacitar internamente. Então, eu acho que existe um ponto de esforço genuíno em cima disso para fazer acontecer. Porém, recrutamento não é a única coisa. Dentro da startup, você tem que tomar muito cuidado. Então, eu vou te dar um outro exemplo. A gente
ia contratar uma pessoa que a gente estava a um relacionamento muito grande para tentar trazer, né, uma pessoa boa. Na etapa final, ela falou assim, Mari, e se eu estiver grávida? Eu respondi, e se eu não souber como fazer? Eu não sei como que é ter uma mulher grávida dentro de uma startup, eu nunca vivenciei isso. Então, acho que tem que ter esforço, tem que ter transparência, comunicação clara. Igual essa pessoa veio, a gente aprendeu juntas como fazer. Hoje ela é a nossa diretora de gente, porque ela cresceu pra caramba, tá indo pro segundo filho, e a gente vai construindo formas de como deixar esse trabalho mais flexível. Diversidade não é só gênero, tem diversidade de raça, de mindset, social. Se você quer trazer gente de outras camadas sociais, aonde você está buscando esses candidatos também precisa ter esforço. Então, Rafa, acho que a resposta ela é muito complexa, mas ela tem que exigir muito esforço de quem realmente quer praticar isso dentro da empresa. E como você falou, acho que um ponto muito importante é que os líderes aí, os fundadores têm já essa diversidade e aí fica até mais fácil de espalhar ela pela empresa, né? O ponto importante é que isso tem que vir da liderança lá em cima, não adianta gerentes ou pessoas pontuais quererem implantar isso se a liderança em cima ainda não absorveu a importância de aplicar isso numa empresa. Total. Agora, entrando mais nesse quesito de HR Techs, digamos assim, então a gente está vendo crescimento acelerado nesse nível. Hoje mesmo nesse estudo que você falou, eu também dei uma olhadinha que saiu, mais de 350 HR Techs hoje no Brasil, que é uma classificação que é basicamente para denominar startups que utilizam tecnologia para trazer algum ganho, eficiência, o valor em diferentes processos aí de recursos humanos. E a gente vê alguns motivos para essa aceleração. E aí a gente pode falar sobre a falta de inovação que havia no mercado, basicamente questões de processos extremamente manuais, normalmente, demorados, e isso acarretando no custo de uma empresa que a gente vê que é alto, né? Pode ver que gira em média de 60% o custo com pessoas. E essas startups já acabam que trazem uma experiência cada vez melhor para ambos, né? Candidatos e empresas. Agora, como é que o RH sendo bem prático para pessoas que estão escutando a gente, gestores, pessoas de RH, como é que o RH ganha com essas inovações, com essas startups? Que tipo de mudança isso traz no dia a dia da própria área dos recursos humanos? Acho que a primeira mudança, Rafa, ela é uma redução de esforço operacional. Então, muitas das startups de RH, elas vêm para combater o papel, né? A gestão de papel, a gestão de planilha. Por exemplo, a gente que está dentro de recrutamento e seleção, ao a gente substituir a planilha, dar mais dados, a gente melhora a tomada de decisão do RH na ponta. Então, acho que tem uma melhora de esforço operacional. O segundo é como é que a gente oferece uma experiência melhor, né? Quando a gente fala de funcionários e candidatos, tem que estar super em voga o employee experience, né? A gente sempre falou da experiência do consumidor, mas a gente tem que olhar para dentro, porque a gente está na era da guerra de talentos. Se eu não tratar bem os meus melhores talentos, eu vou perder para minha concorrência. Se eu não fizer um super processo um pouco friccionado, com uma ótima experiência, eu não vou atrair as melhores pessoas. Então, a gente está na geração que está todo mundo bem acostumado com o WhatsApp, com o Spotify, e também quer ter uma experiência legal, digital, 100% online, né, para conseguir fazer toda a relação que precisa com as empresas. Então, experiência é o segundo. E o terceiro, que é dados, né? RH concentra o melhor e o maior recurso de qualquer empresa, que são as pessoas. E os dados que são gerados dentro da área de pessoas são gigantescos, mas esses dados sempre tiveram descentralizados em vários sistemas fragmentados que não se conversavam ou nessas planilhas ou nesses papéis. Uma vez que você importa a tecnologia para o RH, ela consegue consolidar tudo isso e falar assim, puxa, então será que o absenteísmo que eu estou tendo tem relação com turnover ou tem relação com a minha política de remuneração? Isso torna a empresa muito mais eficiente na gestão de pessoas. Então, eu acho que são alguns exemplos dos benefícios que essas HRs, essas mais de 300, têm trazido para esse mercado e algo que vem para ficar, né? Eu acho que demorou muito para essa área conseguir trazer tanta inovação importante. Então, entrando agora um pouquinho mais na GUP, quais as inovações que a GUP traz? Quem está escutando a gente, que tipo de empresa contrata a GUP? Todo tipo de empresa? Para que tipo de solução? Como é que a GUP aí traz inovação para esse setor? A gente resolve um problema que é, hoje, por estar em um país que tem um alto nível de desemprego, a realidade é que quando você abre uma vaga, você tem um alto volume de pessoas. E o que você faz? É colocar alguns filtros, né? Eu quero dessa faculdade, eu quero desse curso, eu quero nessa idade. Só que esses filtros vêm cheios de preconceitos, que são os bias, os vieses inconscientes. Só que você tem um volume de dados que podem ser gerados. Deixa eu entender realmente se lógica tem correlação com performance, né? Então, a GUP, ela vem para matar três dores. Uma é, como é que eu centralizo
analiso todo o processo de recrutamento e seleção, do momento que eu abro a vaga até a pessoa ser contratada em uma única ferramenta, para eu ter toda uma gestão de dados, de candidatos, de vagas, super fácil, onde eu posso abrir uma vaga, o meu gestor pode abrir, que é muito facinho. O segundo, como é que eu faço um recrutamento mais justo? Que é sem esses bias que a gente falou, porque a gente tem um algoritmo de inteligência artificial que identifica a afinidade do candidato com o que você precisa para a vaga e te ajuda a ter uma maior assertividade na seleção. E o terceiro é a experiência, Rafa. Assim, a gente é enlouquecido por experiência para que o candidato, ao se aplicar com um clique, o currículo dele já esteja lá, para que ele tenha feedback das etapas, para que ele consiga ter visibilidade clara do processo, do que ele vai fazer, e para que o gestor entenda tudo o que está acontecendo na vaga dele, para que esse processo seja, a gente chama aqui, mais ágil, mais justo e encantador. Então, é isso que a gente se propõe hoje. E toda empresa é passível de contratar a GUP ou tem determinado ponto de que, cara, assim, é a hora de contratar uma startup para me ajudar nisso, ou não, eu mesmo criando a empresa já posso utilizar da GUP desde o comecinho para me ajudar nisso e talvez até, como você falou, dados, né? Dados ficam cada vez melhores ao longo do tempo em inteligência artificial. Desde o comecinho isso já ia aprimorando com a utilização da GUP. Hoje a gente está posicionado para empresas que têm um maior volume de vagas, né? A gente entende que empresas que são muito pequenininhas, que estão com poucas vagas, elas conseguem fazer a gestão, né? É mais fácil fazer uma gestão de recrutamento, até no Excel, sem nenhuma ferramenta. À medida que você vai crescendo, a chance de um candidato estar sendo entrevistado por um gestor da sua empresa e por outro gestor, sem eles nem saberem, aí começa a complexidade toda. Então, por isso que hoje a gente atende de médias até empresas maiores. E olhando para fora, Mari, um conceito que a gente vem notando até que vocês levantam a bandeira é do People Analytics, né? Usar dados para tomar decisão, um conceito, para mim, até novo, meio cinzento. People Analytics, eu imagino que seja analisar dados de pessoas, mas o que é de fato o People Analytics? Existem cases que você tenha visto aí por afora, em outros países, ou na própria GUP, melhores aplicações? Fala um pouquinho pra gente sobre esse conceito. Bacana essa pergunta, porque a gente tem falado desse termo bastante, né? E às vezes ele se confunde, assim, puxa, People Analytics é Big Data, inteligência artificial, se sim, não, como que isso se conversa? People Analytics nada mais é do que a gente transformar dados em informações em insights. Vamos pensar dados que você tem na sua de pagamento, por exemplo, né? Que tem tantos funcionários que ganham tanto, quais são os cargos, mas o que aquilo pode te trazer de insights? No recrutamento e seleção, por exemplo, antes da gente criar a plataforma, a gente usou o People Analytics para validar a ideia. O que a gente queria era entender o que as pessoas que mais são contratadas e performam dentro de uma certa vaga, o que elas têm em comum. E para isso a gente aplicou várias correlações estatísticas para entender sem usar nada de inteligência artificial e trouxe insights que, puxa, então pessoas que têm esse perfil têm maior probabilidade. Então, o People Analytics vem para transformar dados em informação para resolver um problema de negócio. E aí que eu gosto de reforçar, porque às vezes a gente vê muitas empresas, puxa, eu vou fazer People Analytics, e aí começa a correlacionar um monte de dados e tal, mas quando você pergunta o que isso vai ajudar na estratégia, sei lá, dos 3 próximos meses, 1 ano da empresa que você trabalha, não tá claro. Então, eu acredito no People Analytics que fala assim, qual que é o foco da empresa? É reduzir custo, aumentar a produtividade, é inovar? Dependendo do que for, puxa, se for inovar, então, de repente, eu tenho que usar o People Analytics para entender como que eu capacito melhor no meu time. Se for para reduzir custo, eu posso usar o People Analytics para fazer diversas correlações, entender como que as pessoas podem gerar redução de custo dentro das empresas. Então, eu acho que essas duas coisas têm que estar bem atreladas e cases tem vários, Rafa. Hoje está sendo muito utilizado em todas as áreas do RH. Como a gente fala, na própria GUP a gente utiliza, onde a gente cruza todas essas correlações de o que a empresa realmente precisa versus o que os candidatos têm, versus o que são as características dos candidatos que mais ficam e performam na vaga, e tudo isso correlacionado em um algoritmo de inteligência artificial, e a inteligência, ela vem para potencializar esse People Analytics, ele não é pré-requisito. E só faz sentido quando você tem um grande volume de dados. E aí a gente usa essas duas coisas juntos que trazem o resultado que a gente tem hoje em assertividade. E eu acho que um ponto muito importante que eu fiquei pensando aqui quando você
falava é a quebra do preconceito, né? A quebra do viés. Quando a gente vai contratar, muitas pessoas, acho que a geração mais nova até é um pouco mais aberta em relação a isso, mas quero faculdade tal, quero perfil tal. Isso é bom para os dois lados, tanto para a empresa, que de fato vai alinhar quem performa com a análise que vai ser feita, então assim, de fato extrair as melhores pessoas para sua empresa para alcançar os objetivos estratégicos que você citou, quanto de dar oportunidades para uma pessoa que às vezes não vem talvez de uma escola tão renomada, mas que ela tem muita expertise para fazer aquilo. Eu mesmo já contratei pessoas e eu adoro isso de às vezes trazer, por exemplo, para um time, pessoas que não têm o viés, porque chegam com a cabeça fresca, pessoas obviamente inteligentes, que eu acredito, que eu confio, que eu acho que têm os valores, mas que não vêm com aquele viés do aprendizado, com aquela verdade absoluta na cabeça. Isso quebra um pouco isso, né? E acho que isso é muito importante para os gestores abrirem a cabeça. No marketing, por exemplo, cara, eu acho que isso ainda é mais aplicado ainda, porque não me interessa muito a faculdade que esse cara fez. É muito pelo que esse cara já fez como profissão, qual é o portfólio dele, entender quais são os valores dessa pessoa. Você já viu algum case nesse sentido, tanto negativo quanto positivo, do tipo, o gestor que quebrou a cara porque achava que a pessoa ia ser super top para aquilo por conta do background dela, e o outro lado, né? A pessoa que veio como se fosse do nada ou sem querer e acabou performando super bem. Muitos, Rafa, assim, o recrutamento e seleção, como a gente conhece hoje, ele nasceu na Revolução Industrial, quando a gente precisava abrir uma vaga e ver aquele volume gigantesco de pessoas. E foi numa época não muito distante que nasceram os testes. Esses testes que já vão lá e selecionam um monte de gente, mas é que é para ter algum corte no volume. Mas aí que tá o perigo, né? Seja de usar teste ou seja de escolher a faculdade, porque precisa ter ciência por trás, senão você faz corte que não é muito inteligente. E usando esses vieses, esses preconceitos. Então, eu tenho um case de uma empresa que contratou a Gup para fazer um processo de trainee, e aí a gente, na plataforma, de propósito, a gente não deixa você colocar nota de corte no teste. A gente faz um ranking das pessoas com maior afinidade, mas sem deixar você, na seleção da vaga, colocar essa trava. Por quê? Porque senão você pode estar perdendo gente boa, porque às vezes a pessoa tirou uma nota super baixa em lógica, mas os outros quesitos que a inteligência viu que fazem mais sentido para a vaga, ela foi super bem e você perdeu. E aí o vice-presidente, ele falou assim, gente, vai ter que dar um jeito, tem que arrumar plataforma, eu não quero saber, na abertura da vaga já tem que estar aqui, a nota de corte aqui é 80, aí eu me envolvi no processo, aí falei assim, olha, dá um voto de confiança, eu vou fazer um segundo processo para você de graça, se você não gostar do resultado. Mas me dá um voto de confiança. A gente não vai pôr o corte, a gente vai deixar o ranking. E aí, no final, né, aconteceu, todas as entrevistas, tal, eu falei, aí, de 1 a 10, quanto satisfeito você tá? Pô, Mari, 10, tal. E aí, foi difícil, porque são hábitos. Ele tinha um papelzinho na seleção que ele falava, RH, eu quero saber a nota de corte de cada candidato. E a gente orientou o RH, não dá nota de corte. Por quê? Porque senão você entra na entrevista e já fala assim, o Rafa é 20. Aí começa, porque aí o restante da entrevista é o Rafa tentando provar pra mim que ele é uma boa pessoa, porque a minha cabeça o Rafa foi 20 no teste de lógica. E a gente não mostrou e foi um resultado super legal. Então, acho que é um exemplo legal pra falar disso. Agora, eu fiquei curioso também. Você falou que é muita questão de inteligência artificial, é dados. Para uma empresa nova, eu digo novo no sentido de contratar, por exemplo, a Gup. Como é que vocês conseguem fazer com que esses dados funcionem de forma imediata para a próxima contratação? Como é que eu vou ter os dados para te falar, essas são as pessoas que performaram mais, menos. Então, como é que você faz esse match, assim, de primeira? Então, Rafa, muito legal a sua pergunta, assim. Quando a gente começa, a gente tem um assessment que a empresa faz com que as pessoas que ela entende que tem mais característica da empresa façam esse assessment e com isso a gente tem um raio-x inicial de qual que é o perfil que a empresa tende a gostar mais. O que a gente aprendeu? Esse é só um começo. Porque muitas vezes a empresa fez isso e deu que, puxa, o perfil A é o que ela mais tem afinidade com a cultura, mas ela tá só contratando o perfil B. O que a gente tem aprendido? A cultura das empresas tem evoluído tão rápido que às vezes nem as empresas se dão conta que o próprio perfil e cultura está mudando, e aí aprendem isso quando a gente vê assim, olha, você percebeu que você tá contratando pessoas mais nesse perfil do que naquele do início, que as seus top talent que tinham? E isso é só um raio-x inicial. O que a Gup faz para acelerar esse aprendizado, para rapidamente aperfeiçoar
aperfeiçoar o algoritmo? A gente tem um grande volume de dados. Isso permite que a gente não comece no zero. Então, quando você abre uma vaga com características XPTO, a gente já sabe que tende a ter aquelas afinidades. E aí, conforme a empresa vai contratando, esse algoritmo é ajustado por empresa e vai refinando. Eu acho que a teoria de escala das startups, quando você tem essa base inicial de dados, ela ajuda você a ser ainda mais rápido para escalar ainda mais rápido. Então, isso nos ajuda bastante. Assim, hoje a gente tem mais de 10 milhões de usuários dentro da plataforma, e aí isso acelera todo esse aprendizado. E pelo que eu entendi também, eu acho que a própria empresa, ao contratar a Gup, por exemplo, ela se prepara, né? Porque ela tem que olhar para dentro, né? E às vezes um trabalho que ela nunca tinha feito antes, que ela acaba tendo vários insights em relação a isso. Só no preparo para fazer isso, você começa a avaliar um pouquinho mais pontos que você nunca tinha olhado. Exatamente. Agora, obviamente a gente está falando aqui muito de pessoas, né? Eu também acredito que pessoas é o maior ativo de uma empresa. Beleza, clientes eu acho que tem que estar no centro das decisões. Mas as pessoas são os ativos mais importantes de uma empresa. Sem elas, nada vai para frente. Um livro que eu gosto muito, né? Que eu acho que é uma bíblia da gestão da atualidade, que é o High Output Management, do Andrew Grove. Ele fala sobre essa questão da gestão e o como os gestores têm que estar focados em tarefas que envolvam pessoas. O como essas tarefas acabam se tornando as que causam mais impacto no longo prazo, né? Eu acho que rolou um movimento onde o gestor ele acabou assumindo mais esse papel de pessoas, não somente em processos ou a visão do negócio em si para frente, e tomando um pouco mais de força nessa questão da contratação, em treinamento, questões de feedbacks o tempo todo, one-on-one. Então, acho que isso saiu um pouquinho do setor do RH e foi um pouquinho mais pro lado dos gestores. Então, particularmente, eu acho que o skill do milênio, basicamente, é você lidar com pessoas. Você nunca vai ser um bom gestor se você não sabe lidar bem com pessoas e motivá-las para o objetivo que você quer. Porém, isso eu acho que é extremamente difícil. Por mais que seja o skill e que todo mundo, hoje em dia, né, os jovens atualmente vem adotando isso como um principal skill aí de um gestor, é muito difícil de você lidar. Eu mesmo, no meu shift de quando eu era analista lá e comecei a ser gestor de pessoas, eu sofri bastante, eu comi muito vidro e eu nunca vou me esquecer que um papo que eu conversei com o gestor da área da empresa de relacionamento com o cliente, ele falou para mim: Rafa, o pensamento é simples, você tem que se importar genuinamente com o seu time. E essa palavra, assim, essa frase que ele me falou, fez todo um sentido para mim de tipo, esquece os resultados, foca nas pessoas, elas que vão trazer o resultado para você. O próprio Andrew Grove fala isso, né? O resultado do seu time é o seu resultado. Você já trabalhou aí com muitas pessoas em posição de liderança. Quais os erros, anseios comuns que você viu nesse pessoal que está começando, né, a assumir esse papel de liderança? Legal. Eu acredito muito nisso que o seu gestor te falou, né? Desse interesse genuíno, assim. Tem um negócio que eu aprendi muito no começo da minha carreira, que é liderança é bater meta, tem que vir um resultado, com o time, do jeito certo, sem atalhos. Então, eu levo muito isso, assim, como é que você constrói liderança, que é bater meta com o time, do jeito certo. E acho que tem duas coisas, assim, aqui, Rafa, que eu queria compartilhar. Primeiro, de erros e aprendizados, a gente tem 40 líderes hoje na Gup, e a grande maioria é a primeira vez que eles são líderes, e eu faço questão de conversar com 100%. A maioria a gente puxou de dentro, desenvolveu internamente. E eu entro no final, assim, do processo seletivo, não para entrevistar, mas mais para acalmar a pessoa, porque geralmente ela tá com um nível de ansiedade gigantesca, cheio de medos. E aí, assim, o que eu falo é, líder não é super-homem e super-mulher. Isso não existe. E eu acho que só de um líder saber disso, ele já entra mais tranquilo. Tem muita gente que eu vi errando, porque, entra na ansiedade de fazer tudo perfeito, aí atropela as pessoas, mas ele tá bem intencionado, ele não tá mal intencionado, mas é tanta ansiedade para mostrar resultado, é tanta pressão, às vezes, quase social, ainda mais quando você tem líder jovem que é esticado e tudo mais, que isso acaba acontecendo. Então, eu acho que essa consciência que não existe perfeição te ajuda a ter um mindset de growth mindset mesmo, sabe? Que é você sempre aprender. Puxa, eu cresci com competências super boas de líder. Não, você desenvolve. Hoje eu ainda tenho vários gaps de liderança que eu estou constantemente desenvolvendo. Eu faço coach, eu faço terapia. Então, eu acho que uma coisa que é importante é você saber, eu não sei tudo, é algo que eu vou aprender durante a minha carreira e assim como um atleta, você como líder, você precisa desses auxiliares para te ajudarem, seja esses livros, que nem você deu uma ótima referência aqui, sejam outros líderes que eu possa fazer mentoria, coach, enfim. E eu acho que depois desse growth mindset, como que eu realmente tenho esse interesse genuíno e crio um ambiente de segurança para que o meu time consiga desenvolver o máximo do potencial dele. Eu acredito muito nisso. Uma pessoa que é muito querida minha me ensinou isso. A gente
super leva esse mindset para GUP, que assim, líder, o seu papel é criar um ambiente seguro, onde as pessoas, a gente está falando de diversidade, né? Onde as pessoas podem ser quem elas são, onde você dá todo um aparato para ela conseguir se desenvolver, porque na GUP a gente eu nasci na Ambev, né? Então, assim, a gente é meta, mas a gente é muito people. Então, assim, poxa, você tem que dar as ferramentas para as pessoas crescerem, e o seu papel ali é fazer chegar naqueles resultados por meio delas, engajando, ajudando, incentivando. Aí tem N ferramentas, que nem você citou, de one-on-one e tudo mais. Mas esse tripé a gente usa muito na GUP, né? Você não é super-homem, você tem que ter um growth mindset, criar um ambiente seguro para empoderar e fazer as pessoas crescerem. Sensacional. E aproveitando esse ponto que você citou de coaching, esse é um ponto particular meu, confesso, que eu estou numa etapa de vida que eu acho isso super interessante, mas existem várias literaturas ou conselhos que as pessoas dão sobre coaching, como procurar. Você falou que você faz coaching. Quando eu percebo que eu preciso de um coaching, como é que eu vou atrás desse coaching? Você tem ensinamento sobre isso? Olha, Rafa, eu acho que assim, quando você olha para si e fala, puta, já era, esse desafio tá muito maior do que eu consigo alcançar. E cada um funciona de um jeito. Tem gente que consegue funcionar super bem com terapia, tem gente que é só com livro, tem gente que precisa de coaching. Todo mundo às vezes fica numa pressão, né? Puta, você tem que fazer coaching? Não necessariamente. Às vezes você tem um puta mentor que é muito bom, que é um colega seu e pode mega te ajudar. No meu caso, como é que foi, né? Então, no começo da GUP, nos 2 primeiros anos, eu não fiz nada, eu só trabalhava 24 horas, né? E depois que a gente começou a ter os primeiros líderes, aí eu falei, putz, esse desafio tá maior do que eu acho que eu posso pegar. Aí fui atrás de ajudas, então fui atrás primeiro de mentores. E aí tem várias redes, né? Pô, vocês devem conectar um monte de empreendedor para se ajudar. A gente passou por acelerador, fundo, Endeavor. Tem toda uma rede que me ajudou muito, muito, muito. Só que eles me ajudaram tecnicamente, problemas específicos. Então, puxa, eu tenho um problema de estrutura organizacional, a GUP passou de 150, como é que eu faço essa nova estrutura? Animal, aí eu vou conversar com gente que já passou por esse desafio e vou aprender um monte e errar menos. Mas às vezes, e é o momento que eu fui buscar primeiro a terapia, eu tava com várias questões que eu falei assim, puxa, eu acho que eu tô precisando melhorar aqui como pessoa, entender algumas coisas e fui atrás. E aí eu sou de recrutamento, então obviamente eu fiz quase um recrutamento com todos os psicólogos que eu conversei para entender o que fazia mais sentido. E na hora do coaching foi nesse ano. Esse ano eu também me senti, falei, puxa, legal, tô fazendo tudo isso daqui, mas de novo eu vejo que o desafio tá maior do que eu acho, que eu posso seguir, vou atrás de um bom coach. Qual foi o meu critério de seleção? Uma pessoa que eu vi que eu conseguia realmente desabafar, porque qualquer CEO empreendedor aí sabe que é solitário, você guarda um monte de coisa que você não conta pra ninguém de aflições, então você tem que sentir um ambiente de segurança para conseguir falar, senão não faz sentido. E eu vi que, puxa, as perguntas me ajudavam muito. O coach não te dá a solução, fazem perguntas boas que te fazem pensar. E quando eu vi que eu saí com vários tudozinhos assim para melhorar, eu falei, legal, isso me ajudou. E aí eu continuei. Então, acho que são formas que cada um tem que entender o que faz mais sentido e não ter medo de procurar, gente. Tem muitos preconceitos aí, tem que vencer esses preconceitos. É que nem atleta de alta performance tem um pool de gente ali para ajudar ele. A gente também precisa. Com certeza, ajuda nunca é demais, né? A gente falou aqui sobre muita coisa em termos de HR Tech, sobre mudanças, as inovações que vêm acontecendo. Falou até sobre as empresas, a cultura vai mudando e ela tem que ficar ligada. E aí veio um meteoro Covid e transformou o nosso cenário, virou cabeça para baixo, muitos utilizando aí o termo novo normal, enfim. Rolou em vários segmentos de startups uma digitalização acelerada, né? A gente vê vários anos que foram acelerados em meses. Isso eu vi acontecendo em vários processos do tipo, conversando com a Loft, por exemplo, explicando a compra de imóvel 100% virtual, a telemedicina que avançou assim um monte nesse quesito, extraordinariamente, mas eu acho que vem para ficar. A própria Volante, que a gente conversou também, a compra e venda de veículos totalmente online. Então aí a questão também da contratação quebrou essa barreira de contratação 100% digital, por exemplo, também. Que aprendizados que essa aceleração trouxe para você e para a GUP, né? Porque, obviamente, eu acho que você, como muitos empreendedores, gostam de enxergar o copo cheio. Enfim, acredito que tenha trazido coisas boas também. Sim. Quando a gente começou a GUP, Rafa, a gente tinha uma hipótese, né? Que fazia sentido as empresas fazerem recrutamento 100% digital. E aí, muitas vezes, no processo de vendas, até o início dessa crise, muitas vezes era a gente convencendo, larga o papel, larga a planilha, poxa, vamos deixar de fazer com que o candidato precise vir aqui entregar o currículo em papel. E tudo isso que aconteceu, né, infelizmente, mas assim, o que trouxe pra gente do lado cheio do copo, aí você falou, foi que as empresas hoje viram que eu sou obrigada a fazer. Esse foi o primeiro
momento. O segundo momento é, caramba, isso me ajudou muito, porque mesmo se não fosse a crise, eu vi que eu consigo ser muito mais rápido, eu consigo ter uma redução de custo, né, porque reduz o esforço operacional, eu consigo oferecer uma experiência melhor para o candidato que não precisa se locomover da casa dele para vir aqui entregar um currículo, ele pode fazer da casa dele. Então, isso trouxe muitos aprendizados para o mercado como um todo, de isso veio para ficar. E num primeiro momento, pra você ter uma ideia, a gente ajudou os hospitais. Os hospitais ali no começo da crise, que precisavam contratar muito rápido, a gente está com vários hospitais que a gente ofereceu de graça para ele e falou assim, olha, pode usar, porque é a única forma de você conseguir contratar a sua linha de frente. Então, isso nos deu também olhares para acelerar várias coisas que antes estavam na gaveta, né? Então, puxa, num primeiro momento, os clientes congelaram as vagas, mas depois de 20 dias começaram a redescongelar, porque tem muita vaga de substituição, e a gente começou a crescer muito porque virou a única forma de você conseguir fazer um recrutamento e seleção, né? Sensacional. E eu acho que esse ponto implica agora no que eu vou falar sobre a questão do investimento, né? A Gupy teve aí uma vitória fantástica. Desde a fundação de 2015, a Gupy já passou aí por 4 rounds de investimento, já foram mais de 10 milhões de dólares investidos. O último, que foi bem no meio da pandemia, um investimento de 40 milhões de reais em maio, com um valuation da empresa que era igual ao que era pré-Covid, né? Ou seja, uma vitória aí multiplicada, digamos assim. E o investimento nesse cenário é extremamente desafiador, porque a gente vê que, fundos tendem a focar mais nas suas carteiras, na sobrevivência das suas startups, então eles ficam mais receosos em novos investimentos, ficam mais criteriosos. Isso até, por exemplo, fortalece um pouco do posicionamento da própria Exceed de ser uma alternativa nessa busca de investimento. Enfim, na sua opinião, quais foram os diferenciais demonstrados pela Gupy para conseguir esse aporte agora nos term sheets que vocês conseguiram? Olha, Rafa, a gente, no meio disso tudo que você falou ainda, a gente vivenciou, antes do fechamento completo, uma explosão de desemprego, né? Então, uma startup de recrutamento da maior crise de desemprego desse país. Eu acho que, assim, os fundos que, bem falado, eles estão priorizando investimentos internos, porque muita gente foi impactada e vai precisar colocar mais dinheiro em algumas empresas. Eu acho que o que nos ajudou, resumindo aqui, foram 3 coisas. Consistência. Então, esse fundo é um fundo que eu conheço desde 2016. Para você que é founder, assim, se eu puder dar um conselho, o que funcionou pra gente é sempre manter relacionamento com fundos. E esse é um fundo que tende a investir em empresas ainda maiores do que a Gupy, né? Então, eles fizeram uma exceção, assim, até para entrar na Gupy. E eles, em vários momentos, eu mandava, olha, a gente vai ser investido por esse outro fundo, lá no Seed, lá no Series A. Eu sempre mandei para ele, assim, olha, quando ficar grande, não esquece de me avisar. Então, não foi algo inesperado. E o que eu falei da consistência? Ele sempre viu que o que a gente falava que ia fazer, a gente fazia. Para uma startup, eu acho isso fundamental, né? Você dá visibilidade para os fundos e o fundo fala assim, caramba, eles são bons em execução. Porque quando ele investe, é uma promessa. E aí, dele ter te conhecido antes, ter conseguido ver que você entrega o que promete, isso ajuda, mesmo numa crise, eu chegar para o fundo e falar assim, olha, eu sei o que está acontecendo, eu não estou negligenciando o impacto que a gente está tendo. E aí, o que a gente fez quando estourou, Rafa? Dia 13 de janeiro, a gente já pôs todos os 150 Guppers em casa. E no meio ia começar a auditoria ainda. E aí, eu cheguei lá pro fundo e falei assim, ó, a gente sabe do impacto, deixa eu te falar o impacto negativo que a gente está tendo. A gente mostrou o impacto negativo, a gente mostrou o plano e o que a gente ia fazer para reverter. E dia sim, dia não, eu dava resultado para ele do que a gente estava fazendo. Isso ele não me pediu. Isso deu segurança para ele para falar assim, putz, vai ser um momento duro, mas esse pessoal aí, eles tendem a reverter essa situação e ainda sair do outro lado. Então, essa consistência deu muita segurança. Eu acho que o segundo fator, Rafa, foi a resiliência. Eles viram também que, assim, a gente agora, HR Tech está mais no farol ali, né? Mas ficou negligenciado por muitos anos, assim. Quando a gente ia pleitear investimento, não era um mercado de muito foco dos fundos. A gente ajudou o nosso fundo Seed a construir a tese, o fundo do Series A também, porque é uma coisa muito nova ainda. E eu acho que esse fundo também viu que, puxa, essa turma é resiliente. Além de eles serem consistentes, eles vão aguentar esse momento ruim para fazer um negócio muito legal. E como que você mostra isso? Mostrando o time de founders que está com você, o time de diretoria,
consultoria, a cultura que você tem. Então, teve um dia que eu fiz questão assim, pô, vamos fazer uma reunião na GUP para você conhecer o que a gente está fazendo e o como a gente está fazendo. E isso tudo deu segurança para, além de manter o valuation, um negócio legal é que lá em janeiro a gente ainda negociou. Pô, e a gente vai ter um totó ainda de valuation de acordo com o nosso crescimento de MRR até o fechamento. E ele não só manteve, quanto ele ainda deu um totó para cima no valuation. Olha que legal. E eu, antes de entrar no call com você, eu estava em call com ele pedindo uma ajuda e ele reforçou. Eu estou muito feliz de ter investido em vocês. Então, assim, gente, é muito difícil pro fundo manter uma promessa, investir nesse momento. Então, é a nossa responsabilidade, nosso dever da segurança. Mostrar por que você é o time que vai vencer isso. Ou como que a crise te impacta, sem mascarar. Fundo, quando você começa a mascarar problema, eu acho que é pior ainda. O terceiro ingrediente, só para fechar, eu acho que é a visão, assim. Eles viram que a gente tem uma visão muito maior do que a gente está fazendo. A gente só realmente está no começo. A gente é bem ambicioso com o que a gente quer construir. Então, esse momento fica menor quando você olha um negócio de longo prazo. Fantástico. Eu imagino que é isso que você, por exemplo, daria de dica para um empreendedor que está buscando investimento agora, né? Consistência, resiliência e visão. Eu acho que esses três fatores são muito importantes. Você, Mari, como investidora, você já investiu em outras startups? O que você acha desse modelo de investimento em startup? A Exceed é uma alternativa hoje no mercado para os fundos também, para investimentos que vão até 5 milhões de reais, enfim, tem umas outras peculiaridades. Mas como é que é a Mari como investidora? Você acredita nesse modelo? Você acha que esse modelo ele é um modelo super importante, por exemplo, para uma retomada da economia? Como é que é a Mari como investidora e o seu pensamento? Eu super acredito. Até pouco tempo atrás eu não tinha recurso para fazer isso, né? Comecei aí vendendo carro como todo mundo, mas agora eu consigo ter um pouco mais e comecei já. Então, estou investindo via um fundo, estou olhando mais 3 startups que são deste mundo de HR, que eu sou apaixonada, e é onde eu acho que eu mais posso agregar também. E eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo, sabe? Quase um give back, é que a gente construiu o ecossistema. Essa pesquisa que a gente estava falando, que eu vi que você também olhou, fiquei feliz demais quando eu vi que tem 300 HR Techs. Quando a gente começou, acho que não tinha nem meia dúzia. Pô, muito bom. E se eu puder e tiver a oportunidade de contribuir um pouquinho para ajudar isso, visto que eu também fui muito ajudada, pô, muito legal. O que eu olho? Eu olho o que eu vi que funcionou pra gente. Time de sócios. Se der merda, esse time de sócios vai romper ou vai ficar junto? Por exemplo, a gente quase faliu 2 vezes. Onde eu cheguei pros founders e falei assim, gente, vamos ficar sem salário durante X meses. E foi super difícil, que tinha founder que não tinha fôlego em poupança. E a gente teve que se ajudar. É nesse momento difícil que a startup vai viver, com certeza, que você vê, puxa, esse time é o time que vai levar até lá. Então, founders, e aí eu tenho passado conversando com alguns sobre quem é você, por que você vai ficar, por que você não vai desistir, para ver aquela parte de consistência e resiliência. Visão, que eu acho que é super importante, mas eu sou não muito apegada, porque eu acho que a visão vai mudando também. A nossa foi. Eu acho que a gente começou com um sonho assim, viu que chegou, aí a gente foi aumentando. Então, com a gente funcionou isso. E o terceiro, assim, pô, gente resiliente, sabe? Que não vai desistir e do bem, íntegra. Que quando o negócio estiver difícil também vai falar que, ó, tá errado, deu errado, tá com problema. Aí, pô, é um lugar que eu gostaria de participar para tentar ajudar um pouquinho. E o outro ponto que eu achei que é interessante que você falou também é que você gosta de olhar mais para startups do seu mercado, porque você entende bastante, você pode, enfim, futuramente dar dicas também. E acho que isso é um recado para quem pensa em investir nesse mercado, é fazer, obviamente, o que a gente chama aí de dupla diversificação. Esse modelo de investir é uma diversificação, né, do seu portfólio, e a segunda de você trabalhar com startups diferentes e focar nos segmentos que você mais conhece, que você tem mais proximidade. Acho que isso amplia aí, né, a vontade de investir e o resultado final. Mari, deixa eu te fazer as últimas 2 perguntas aí. Me fala aí 3 livros, ou se você quiser fugir dos 3, ou os principais livros que mudaram a sua vida. Teve um que mudou minha vida, que foi Oportunidades Disfarçadas. Foi bem na época que eu estava pensando em começar a GUP. E eu fiquei encantada como um monte de empresa fantástica nasceu com coisas muito pequenas e que não eram aquilo que iam se transformar. Isso me deu coragem para fazer coisas maiores. Hard Things About Hard Things, não tem como não dizer. É meu livro, assim como de vários empreendedores de cabeceira. É muito bom ouvir coisa que dá errado, problema, que você vê, pô, não tô sozinho, é duro mesmo. Então isso me ajudou muito.
E um terceiro, Rafa, tem um que não tem nada a ver com esse mundo de startups, o negócio, que é um livro muito legal que me ajudou numa etapa importante da minha vida, que chama Inteligência Positiva. Basicamente, ele fala de como é importante a gente ter esse mindset positivo, comprova, um livro com muito embasamento científico e teórico, por que times mais positivos tendem a performar mais também. Você faz vários testes para entender como que você é e tal, isso foi muito legal, assim, me ajudou muito também. Fantástico. Essa é uma das perguntas que a galera mais curte, assim, de poder ver o que os empreendedores leem, como eles absorvem esse aprendizado. E acho que é fantástico isso também de empreendedores que eu vejo mais, assim, geniais, é aquela galera que mistura, né, e sabe de muitas coisas diferentes, e aí isso faz que você comece a conectar pontos que aparentemente não se conectavam. E aí não ficar só bitolado nessa questão de business, de gestão e tudo mais, mas olhar para outros temas também. Acho isso fantástico. E Mari, a última pergunta. Uma posição que eu sempre ponho os empreendedores que passam por aqui, que é se você estivesse agora em rede nacional, todos os empreendedores, todas as empreendedoras, investidores e investidoras estão olhando para Mari, que recado você passaria para eles agora? Caramba, essa é difícil, hein? Eu acho que assim, ó, a gente está vivendo um momento muito duro, muito difícil. Só que nós, empreendedores, a gente sabe transformar problema em oportunidade. Essa é a hora para a gente tentar arrumar várias coisas, causar impacto social positivo. Mas gostaria de reforçar que eu acredito muito em fazer grande business, grandes impactos para fora, mas olhando para dentro. Porque a gente tem a responsabilidade de não fazer a todo custo, né? O negócio de não pegar atalho, que a gente falou de liderança, fazer olhando para as pessoas. Esse é um momento difícil que um monte de gente está sendo demitida. Como que você está demitindo o seu time, né? O que você está se esforçando para você fazer um offboarding, puxa, melhor possível para as pessoas que te ajudaram a chegar até aí. Então, olhar para time e cultura dentro da empresa para a gente construir um mundo melhor, mas empresas melhores dentro também. Então, eu acredito muito nisso. Fantástico! E com essa eu acho que a gente termina por aqui. Foram vários aprendizados aí, coisas pessoais suas que você compartilhou com a gente, ensinamentos, dados de mercado. Papo sensacional, Mari. Muito obrigado novamente pela sua participação aqui na Linha de Frente. Super obrigada pelo convite, Rafa. Tamo junto. Tamo junto e vamos fazer do Brasil melhor, as empresas melhores, né? Espero que o convite acelere isso. Isso aí, vamos que vamos. Tchau, tchau, Mari. Valeu. Muito obrigado por ter assistido mais um episódio do Na Linha de Frente, hoje com a Mariana Dias, cofundadora e CEO da Gup. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei saber um pouco mais como é que mudou os recursos humanos, as tecnologias que estão por trás, as inovações, o como a Gup ela utiliza a inteligência artificial para melhorar esse processo de trazer mais talentos para sua própria empresa. Como sempre, a gente vai botar todos os materiais bem aqui na descrição que a gente citou nessa conversa e não esquece de seguir o nosso canal. A gente se vê na próxima.